Bora lá para Mateus, capítulo 22, a parábola do banquete de casamento. Jesus lhe falou novamente por parábolas, dizendo: O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete e disse-lhes que viessem. Mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: Digam a todos os que foram convidados que preparei o banquete. Meus bois e novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram para o seu campo, outros para os seus negócios, e outros, agarrando os servos, maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: O banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que os encontrarem. Então os servos saíram pelas ruas, reunindo todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. A sala do banquete do casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Ele perguntou: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrem-lhe as mãos e pés, lancem-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram seus discípulos junto com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensina o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, pois, então, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção dele, perguntou: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostre-me uma moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário e ele lhes perguntou: De quem é essa imagem e essa inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse: Então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e, deixando-o, retiraram-se. Naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar com a viúva e deixar descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para o seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Finalmente, depois de todos morrerem, morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Jesus respondeu: Vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam e nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. E quando a ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com o ensino. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, pôs à prova com uma pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento? Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Enquanto os fariseus reunidos, lhes perguntou: O que vocês pensam a respeito de Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi, respondeu eles. E ele lhes disse: Então como é que Davi falou em espírito e o chamou de Senhor? Pois ele afirma: O Senhor me disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se, pois, Davi o chama de Senhor, como pode ser ele seu filho? Ninguém conseguia responder-lhe uma palavra, e daquele dia em diante, ninguém jamais se atreveu a lhe fazer pergunta.